Então vamos começar? Pode subir, vamos subir. Queria chamar então os casais, o Dr. Rangel e a Beatriz, o Giovanni e a Jeane, por favor. Eu vou ficar lá no fundo, quando eu chegar eu mando eles. Tá bom. Tá bom? Pode subir. Não precisa ser assim tão formal, não. Eu faço muito de piada e ainda vocês ficam muito formal. Qual que é o lugar de casal? Senta vocês no meio. No meio. Senta a Beatriz aqui. Você senta. Beatriz, Dr. Rangel, Giovanni e a Jeane. Bom, vamos então dar início a essa segunda mesa de debates, aqui no 20º Congresso da Monfort, aqui no Mosteiro de São Bento. Antes de mais nada, eu queria lembrar a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, que vocês possam mandar aí mensagens, perguntas, para que nós respondamos aqui durante a mesa. Então, nós temos os seguintes canais. Temos um e-mail, cartas@monfort.org.br, e pelo WhatsApp nós temos o número 11 99579 3180. 11 99579 3180. Muito bem, então, ontem nós tivemos uma mesa de debates muito interessante, muito proveitosa com os padres, que discutiram o papel de Nossa Senhora nesses tempos difíceis, né, da Igreja, relacionado com a vida de sacerdócio deles e com a vida paroquial, né? E hoje nós vamos discutir, então, a importância de Nossa Senhora na família, né? São Luís de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele dá um destaque muito grande para a importância de Nossa Senhora nos últimos tempos, né? Bom, não há nenhuma certeza que nós estamos nos últimos tempos, mas algumas coisas que acontecem nos dizem que, se não está muito distante, né, é uma grande chance de nós estarmos perto desses últimos tempos. Por exemplo, há uma crise muito grande de fé, né, e tanto no clero como entre os fiéis. Então, Nossa Senhora, ao invés de fazer aparições particulares, como ela fez durante toda a história, a partir do século XIX, ela vem fazendo aparições onde manda recados para o mundo, não recados para uma pessoa especial, mas recados para toda a humanidade. Então, temos aparições em La Salette, em Lourdes e agora em Fátima, que, aliás, Fátima é o tema principal desse congresso. Então, nessas aparições, Nossa Senhora destaca como que a humanidade está caminhando para o pecado, para o mal, e como que nós temos que fazer penitência para evitar esses males maiores, né? Então, isso também já é um sinal de que Nossa Senhora está se preocupando cada vez mais com a humanidade. É um sinal também, por que não dizer, do fim dos tempos, né? Então, alguns podem dizer que nós estamos exagerando. Não, né, isso não tá, a situação não está tão grave assim. Mas, por exemplo, eu cito um caso, noticia-se agora que na cidade de Bauru, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, o governo municipal vai fornecer uma carteirinha, parecido com um RG, para que as pessoas que queiram mudar de gênero sejam identificadas sem constrangimento, que é um absurdo, né? Então, o governo municipal, junto com a OAB, claro, né, a OAB, defendendo os tais direitos humanos, como se fosse um direito humano pecar contra a natureza, né? Então, a OAB mais o governo municipal vão dar essas carteirinhas, essas carteirinhas infames para essas pessoas. Agora, o órgão que está emitindo esses documentos é a Caritas Diocesana de Bauru, né, com patrocínio de gente da igreja. Então, um padre lá de Bauru, que é o diretor dessa organização, na tal cerimônia de lançamento desse negócio, ele disse que para Deus não há preconceito, né? Para Deus todos
todos são iguais, Deus é para todos. Então, assim como ontem foi falado no debate dos padres, que os fiéis não têm mais a noção de pecado, muitos padres também não têm essa noção. E se membros do clero patrocinam pecados contra a natureza, dá para se calcular o grau de problema que nós temos hoje em dia. Então, nesses tempos, é claro que a devoção à Nossa Senhora se torna cada vez mais importante, né? E para isso, para que nós tenhamos famílias católicas que vivam o catolicismo, que, de acordo com os mandamentos de Deus, é imprescindível a ajuda de Nossa Senhora, é imprescindível a devoção à Nossa Senhora. Por isso que nós trazemos aqui hoje os 3 casais que vão participar dessa nossa mesa de debates. Então, eu começo aqui apresentando o Giovanni e a Jeane Grimaldi, né? O Giovanni é formado em Ciência da Computação, atua como coordenador de TI em uma empresa de informática, e a Jeane cursa Pedagogia e trabalha num berçário. Eles têm, por enquanto, 2 filhos, né? Um de 3 anos e outro de 2 meninos, né? Um casal humilde, né? 2 meninos. Também temos aqui o Dr. Luiz Fernando Rangel e a Beatriz Zaine. O Dr. Rangel é médico geriatra, formado pela USP, e a Beatriz é advogada e vem de uma família numerosa, né? Ela tem 6 irmãos, na verdade 5 irmãs, né? E um irmão. Eles são noivos e logo mais vão casar. Então, eu lembro a todos que estão aqui participando que podem mandar suas perguntas, escrever suas perguntas, que no final nós tentaremos responder a todas. E eu vou começar com justamente o Dr. Rangel e a Beatriz, perguntando para eles qual que é a importância da devoção à Nossa Senhora. Nossa Senhora que é o modelo de perfeição, de humildade e de pureza, né? Então, como que é o auxílio dela para os jovens que desejam, de fato, formar uma família católica? Bem, boa tarde. Eu queria agradecer pelo convite aí. Isso é uma coisa muito importante discutir esse tema, porque ele teve, inclusive, um impacto muito grande na minha conversão, né? Quando eu conheci o professor Orlando Fideli lá em São José dos Campos, pude perceber rapidamente toda a erudição, toda a inteligência, toda a sagacidade dele para entender tanta coisa, mas eu ainda não estava muito convencido. E foi a partir do momento que eu vi as famílias da Montfort, eu entendi os frutos daquela doutrina que ele estava me passando, e isso teve uma importância muito grande na minha conversão, né? Um outro ponto que eu me lembro claramente também, logo no início, quando eu comecei a frequentar a Montfort, é que foi num dia em que eu até cheguei atrasado numa aula, e eu nem me lembro mais quem dava aquela aula, mas se tratava do fato de que numa família todas as obras de misericórdia, sejam corporais, sejam espirituais, elas são satisfeitas. Então, dar de comer aos famintos, vestir os nus, libertar os cativos, né? Por exemplo, eu me lembro claramente, você batizar uma criança, você está libertando ela da escravidão do pecado, né? Do demônio. E eu já nem me lembro, eu repito, quem deu essa aula, mas aquilo teve um impacto muito grande em mim, que eu percebi, ainda mais no início da conversão, que nós podemos fazer a vontade de Deus no dia a dia, né? Normalmente a gente pensa em fazer grandes coisas e, no fundo, é no dia a dia, é no amor ao próximo, mais próximo mesmo, no caso os nossos familiares, que Nosso Senhor quer que nós nos santifiquemos, né? E para isso, né, para ter esse meio de santificação, é bom que comece bem, né? E a gente sabe que todo sacramento é um sinal visível de uma graça que a gente não vê, né? Então, é muito importante uma boa preparação dos noivos, né? E Nossa Senhora, evidentemente, tem um papel muito importante nisso, né? Nossa Senhora é a maior interessada pela nossa salvação, né? E ela, sabendo desse meio importante de salvação, ela nos
nos apoia com as suas graças, né? Todas as graças que nós recebemos vêm das mãos de Nossa Senhora, né? Isso é muito importante a gente ter muito em mente, né? E Nossa Senhora, a gente deve se lembrar que ela foi mãe de Nosso Senhor, foi esposa de São José, então ela sabe muito bem das dificuldades que toda a família tem, e apesar disso ela desempenhou de uma maneira muito absolutamente perfeita todos esses papéis, né? Nossa Senhora é rainha das famílias, e é porque ela teve também a sua família, Nosso Senhor quis ter a sua família, e isso é importante a gente ter em mente que Nosso Senhor quis que Nossa Senhora fosse nossa mãe também, né? Então, no fundo, toda a igreja é uma grande família, e a gente vê que o demônio tem, como o Robson mostrou, né, pela teoria de gênero, tudo isso, a família tem sido muito atacada agora, justamente porque o demônio sabe da importância que a família tem na formação das pessoas, e na formação de padres, enfim. Não é à toa que a família é tão atacada hoje em dia, né? A devoção à Nossa Senhora é muito importante também, porque ela é o nosso modelo, né, de vida. Sendo ela tão perfeita e tão humilde, ela auxilia bastante quem quer, quem planeja ter uma família católica. E é importante também a gente ter o grupo, ter a Montfort, que você vê muitas pessoas que passam pelo que você vai passar. E na Montfort a gente se ajuda muito. Então você vê que tem famílias numerosas, mais numerosas pelo menos que os meus pais tiveram, tem família de 10 filhos, e todos são felizes, todos têm sacrifícios, claro, né? Todo mundo tem que fazer sacrifício numa família numerosa. E a devoção à Nossa Senhora é muito importante, porque Nossa Senhora, né, foi mãe de Deus, então quem quer ter uma família tem que pegar Nossa Senhora como modelo. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou apresentar o casal que chegou um pouquinho atrasado, o Edson e a Cecília. Eles chegaram atrasados porque eles só têm 9 filhos, né? Então já se explica um pouco os motivos de atraso. Então, o Edson é mestre em Física pela USP, é analista de Tecnologia da Informação já há 25 anos, e leciona Física para o ensino médio e também dá aulas de xadrez, né? A Cecília é bacharel em Farmácia e Bioquímica, também licenciada em Letras pela USP, e também leciona há já 22 anos, português e francês. Então, eles têm 9 filhos, são casados há 18 anos, são 5 meninas e 4 meninos, a mais velha tem 17 anos e a mais nova tem 1 ano. Passando agora para a próxima pergunta. No Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís nos ensina que a devoção à Nossa Senhora ela é necessária a todos os homens para conseguirem a sua salvação. E também ele diz que é um sinal de condenação para aqueles que não têm estima, verdadeiro amor à Santíssima Virgem. Então eu pergunto aqui para Cecília, de que modo a devoção à Nossa Senhora é importante na formação dos filhos? Boa tarde a todos, eu peço desculpas pelo atraso. Como diz o meu amigo Najib, família grande se move que nem paquiderme. Era para você estar aqui, Najib. É verdade, mas enfim. A devoção à Nossa Senhora... Desculpa. Logo de choro, assim, só me repete a pergunta aí, Robson, desculpa. Não deu, ele não passou a cola, de que modo não passou a devoção à Nossa Senhora é importante na formação dos filhos, né? Na passagem do catolicismo para os filhos? A importância é total, não é? Eu acho que é o grande diferencial daqueles que se dizem cristãos, não é? É o grande diferencial com relação a outras seitas que tapeariam pessoas assim com boa vontade de amar e servir a Deus. Não pode ter a Deus por pai quem não tem a Maria por mãe.
E é isso que eu procuro passar para os meus filhos. É a ela que eu confio a proteção e a formação dos meus filhos. E é a ela que eu confio o segmento que eles vão dar, o rumo que eles vão dar na vida deles, quando eles não estiverem mais sob a proteção de um colégio católico e sob a proteção, enfim, tão benéfica que eles têm dos amigos da Monfort e da família. Então, assim, eu confio a ela tudo e é baseada nessa confiança que eu espero que eu consiga atingir o meu fim último, que é a salvação de todos os meus filhos, que dos que ela me deu, que eu não perca nenhum. O que mais dizer a respeito? O que você esperava, Robson? Eu vou continuar com essa mesma pergunta. Agora eu vou passar também para o Giovanni. Na sua visão, Giovanni, de que modo a devoção à Nossa Senhora é importante para a formação dos filhos? Boa tarde a todos, salve Maria. Eu acredito que a devoção em si, exatamente por ser tão importante para a vida de um católico, representa também uma importância muito grande para os nossos filhos. Porque a partir do momento em que eu e a minha esposa nos consagramos, né, embora tenha realmente muito pouco tempo a nossa consagração, mas percorrendo esse caminho para isso, nós começamos a mudar muitos hábitos, muitas atitudes, até a forma de pensar. E, com certeza, o exemplo é uma forma muito poderosa de convencer uma criança, porque ela tem nos pais um espelho, né? Como existe uma frase, eu não sei de quem em que diz que o ditado convence e o exemplo arrasta. Né? E é exatamente isso. A partir do momento em que eu e minha esposa passamos a ter uma vida realmente católica, dedicada a Nossa Senhora, dedicada a honrar, né, a Nossa Senhora para alcançarmos a Jesus, né, que é o nosso Salvador, a partir disso as crianças têm onde se espelhar. É como a professora Cecília falou, nós passamos para eles, né, uma segurança que, a partir do momento em que eu e a minha esposa não estivermos mais presentes, ou que eles não tiverem mais a base de um bom colégio, né, eles terão ainda aquele exemplo, eles terão a quem se espelhar. E é o que nós tentamos, embora nossas crianças ainda sejam muito pequenas, mas tentamos isso, fazer com que eles entendam o real sentido de Nossa Senhora, que além de mãe de Nosso Senhor, também é nossa mãe. E medianeira de todas as graças. Então, se queremos chegar ao Nosso Senhor, nada mais justo do que irmos por Nossa Senhora, que foi o meio que Ele nos colocou nesse mundo. Muito bem. Uma próxima questão. Em Fátima, Nossa Senhora nos falou sobre a necessidade de penitência. Aliás, como nas outras aparições recentes também, ela sempre vem falando da necessidade de penitência para toda a humanidade. E na visão do terceiro segredo, aparece até um anjo clamando 3 vezes por penitência. Como praticar uma vida de penitência numa época como a nossa, em que o modelo de vida que se apresenta como ideal é sempre a fuga do sacrifício, né? A fuga dos males, sempre a vida para o prazer, né? Então, a sociedade moderna, o grande objetivo dela é que as pessoas busquem o prazer incessantemente. Como fazer com que os filhos também busquem a penitência como meio de santificação, considerando que o mundo faz de tudo para atraí-los, né? O mundo é muito atraente, principalmente para as crianças, que são muito inconstantes, né? Então, o mundo os atrai de todas as maneiras, com péssimos exemplos. Então, como fazer com que as crianças sejam atraídas para a santificação, vivendo nesse mundo que é totalmente contrário às leis de Deus? Eu vou pedir para o Edson responder essa pergunta, por favor. Bom, boa tarde a todos também, salve Maria. Peço desculpas pelo atraso, me incomoda muito, apesar dos 9 filhos ser uma desculpa às vezes, né? Mas me incomoda até hoje, né? E, aliás, antes de entrar na pergunta, né, o fato de ter 9 filhos, claro que é um motivo de orgulho, mas não pensem que, tem 9 filhos, então já tem uma boa experiência. Eu não tenho experiência em ter 9 filhos, tenho em 1, 2, 3, a gente vai adquirindo cada vez que vem vindo a gente tem experiência de ter os 9, ter os 8, porque a dinâmica muda conforme vai crescendo. Quem tem 3 é diferente de quem tem 6. Então é muito particular, se eu falar alguma coisa aqui, dar um exemplo, né? Não quer dizer que é um manual, um roteiro, então se funciona para 9, vai funcionar para 3, não, cada caso é cada caso, a gente sabe disso. Conselhos espirituais, quando a gente
pede para um padre, se pergunta para 2, já tem uma diferença, a gente tem que saber aplicar em cada caso, então não existe uma regra, tem que ter bom senso. Entrando na pergunta, o Robson, tem uma pergunta mais fácil assim, sobre teoria da relatividade, que eu poderia dar aqui, quântica, né? Vamos mudar de assunto, né? De fato, quando eu peguei essa pergunta, aliás, não era para falar, Robson, você me passou a pergunta antes para eu dar uma pensada, não sei se era para falar, mas eu fiquei pensando e, de fato, é difícil. Todas as perguntas, aliás, né, que eu vi aqui, são perguntas difíceis, né? E aqui a gente tem que passar a experiência, a resposta teórica está nos manuais, os padres podem dar a resposta. Mas sobre a penitência, eu acho que a grande parte vai sendo construída aos poucos pelo modo de vida que a gente leva, que o católico deve levar, que não é justamente a procura por prazeres, né, uma coisa assim, a fuga, né, é ser bem, qual que é a palavra, professor de português, para ser bem, aceitar as coisas de Deus, tem uma palavra para isso. Resignado, isso. Ser resignado e cumprir o dia a dia, que é o mais importante, né? Uma vez eu assisti uma aula, que eu não lembro de quem que era, algum padre, mas que me marcou muito, que é justamente, a gente não tem que ficar procurando, eu quero ser um grande santo. Claro que isso é uma meta, né? Mas a gente tem que ser mais humilde e cumprir primeiro o teu dever de Estado, principalmente, né? Primeiro o dever de Estado. Você é o quê? Você é pai? Então seja um bom pai. Você é mãe? Seja uma boa mãe. Você é aluno? Seja um bom aluno. Bom aluno não quer dizer tirar boa nota, é de cumprir o dever. Eu estava chegando aqui atrasado, o Antônio já nem prestei atenção, mas falou, o senhor dá bronca quando a gente chega atrasado. Tal. Eu tinha que passar vergonha aqui, né? Então o exemplo aqui tem que passar vergonha também, né? Então depois eu te pego e te dou um ponto negativo, Antônio, cadê ele? Então a penitência nesse estilo de vida é justamente isso. A criança olha para o mundo, se vê tentada, mas o nosso modo de vida, muitas vezes até facilita a pessoa. A criança não é tão tentada. Eu imagino como, assim, quando eu vejo fora, quem está começando a vida, né, de piedade, né, de prática da religião, talvez seja mais tentado. Eu, né, graças a Deus, conheci o professor há quantos anos? Já perdi a conta, 30 anos talvez. Então a gente vem adquirindo, né? Às vezes a gente não percebe isso, né? Quem está chegando agora, nossa, olha quanta gente santa entre aspas, né? Mas olha, aquele pessoal pratica a religião direitinho, né? Às vezes a gente não percebe e na verdade a gente se olha para a gente, todo dia a gente está buscando isso. Como que eu falo para o meu filho, que está agora adolescente, então não tem experiência com filhos adolescentes, eles são adolescentes, estão começando agora, então não tem experiência, apesar de ter 9 filhos. Então como que eu falo para o meu filho, não faça isso, não faça aquilo, né? Eu tenho um filho agora que está pegando ônibus, né? Olha só, né? Com 13 anos, na nossa idade a gente era mais, né? Mas, enfim, com os cuidados que a gente tem hoje. Então eu falo, meu filho, né? Presta atenção, né? Não entra numa conversa com qualquer um, não presta, cuidado com os olhares, principalmente. E se no meio de assim amigos, mesmo amigos que são filhos nossos aqui, seja bocudo, né? Às vezes pode ser que eu até exagere, às vezes eu sou também, o termo é bocadura, né? Seja bocadura. Um fulano fez coisa errada do teu lado, não tenha vergonha de fala, você está errado e não me leve para o mau caminho, joga na cara dele, né? Fique bravo, deixa o outro ficar com vergonha e não você ficar acuado, né? Eu acho que eu fugi da pergunta, né? Sobre penitência, mas enfim, penitência... Já é tema da próxima pergunta. A penitência o fato de ter 9 filhos, uma família numerosa, né, é penitência para o filho mais velho, que tem que ajudar na família, no dia a dia. É penitência para o menino que vai ficando responsável, tem que ter paciência com as irmãs, com brigaiada em casa, né, que todo mundo... Eu fico imaginando, né? Olha, o Dala vai lá falar, puxa, quero ver o que ele vai falar, olha o exemplo, não sei o quê. Em casa de vocês, aposto que é o mesmo filme que tem na minha casa, briga, discórdia assim, né? Aquela coisa do dia a dia, né? Não que tenha, né, coisas muito graves, né? Mas enfim, resumindo, né?
cumpra o seu dever de Estado, né? E passe para as crianças ser resignado no dia a dia, boca dura quando tem coisa errada por perto, e toca a vida aí, né? O doutor vai acrescentar também, doutor Rogério? Bem, eu tenho a posição aí de filho, principalmente, né? Infelizmente não vim de uma família numerosa, eu só tenho uma irmã. Mas uma coisa que ficou muito clara para mim, ao longo da minha formação, enfim, foram os sacrifícios que os meus pais fizeram por mim, né? E isso porque eles tiveram 2 filhos só. Mas um pai que tem muitos filhos, necessariamente ele faz muitos sacrifícios. E é isso que eu acredito que mostra para as pessoas o valor da virtude de ser católico, né, efetivamente. A gente tem a oportunidade de ver muitas pessoas aí fora que tiveram tudo, pais agradáveis, inclusive. Paizão, sabe aquele paizão que chega, bate nas costas, o pai legal, família tudo bem, dinheiro de sobra, e vira um adolescente, vira um drogado. O que, a meu ver, falta aí é essa noção de sacrifício, porque essas pessoas não aprendem que nessa vida, que é vale de lágrima, né? Não é céu na terra. Então, isso aumenta muito o valor, o amor que nós temos pelos meus pais. Eu amo muito os meus pais pelos sacrifícios que eles fizeram por mim, né? E eu vejo que isso tem um exemplo muito grande, e a minha noiva também fala disso, do sacrifício que os pais dela tiveram por eles, e eu imagino que foi muito maior do que o sacrifício que os meus pais tiveram, porque é muito diferente ter 2 e ter 7, né? Tanto para dar atenção, tempo, tudo isso exige, não é só trabalhar mais para comprar uma roupa que quer, né? Mas atenção e carinho, e dar atenção para todos os filhos, né? Pode acrescentar, Cecília. Tá. Eu acrescento como mãe, não é? Eu digo para vocês com toda certeza que você vai dar muito mais valor depois que você for pai e depois que você for mãe, Bia. Não é? Eu acho que uma das grandes dificuldades dos nossos filhos é exatamente isso. Eles são como nós somos com Deus, ingratos. Eles não percebem o nosso sacrifício, eles não percebem, enfim, tudo que a gente faz por eles, e a gente tem que se conformar com isso, é assim mesmo. Filho é extremamente ingrato, porque nós somos assim com Deus. E eu acho que como é que fala? A prática do sacrifício exige uma vivência, por assim dizer, uma vivência da religião, e mesmo uma elevação que eles ainda não têm, e que a gente não deve esperar deles. Então, eu não sei, não digo, mas enquanto eles não se converterem, eles não vão fazer sacrifício. Só que a gente tem que habituá-los a isso. Uma palavra que é mote lá em casa é: gosto e não gosto, não manda nada. Quero e não quero, não manda nada. Você vai fazer e pronto. Estribuchando, chorando, reclamando, resmungando, como for. E, enfim, sacrifício todo mundo faz. Quem é rico, quem é pobre. Quem tem fama, quem não tem. Não é? Sacrifício todo mundo faz. O importante para um católico é sobrenaturalizar esse sacrifício. Olhar para a cruz e olhar na cruz o modelo. Nosso Senhor conquistou o céu para todos nós, morrendo numa cruz. E daí a importância do sacrifício. E daí a importância, sim, de se exigir desde pequenos o sacrifício das crianças. O professor Orlando sempre dizia que a gente nunca deve tolher dos filhos a capacidade de praticar virtude. Se uma criança é capaz de amarrar o cadarço, ela tem que amarrar o cadarço sozinha. Se uma criança é capaz de dar a vez para o irmãozinho, ela tem que dar a vez para o irmãozinho. Enfim, são pequenas coisas que a gente tem que sim cobrar das crianças, e tem que julgar grave elas, sendo pequenas, não serem capazes de fazer pequenas coisas. Tudo proporcionado, para que quando elas forem grandes, elas tenham capacidade, sim, de fazer grandes sacrifícios para o Nosso Senhor. Bom, é isso. O sucesso, eu ainda não sei. Só mais um comentário. Não pense, né, que quando a gente tem os filhos, vai tendo, né, primeiro, o filho vem sem manual de instrução e vem com defeito, que é o pecado original. E cada filho é diferente um do outro.
né? Tudo bem, tem algumas coisas em comum que herdam dos pais, etc., mas cada filho é muito diferente do outro. E quando a gente... Eu gosto de falar para os meus filhos, ou ensinar pelo exemplo, que eu gosto de dar uma certa liberdade para eles irem percebendo, né, qual que é o caminho que ele deve tomar. Então, se um pode ser mais sacrificante, fazer uma coisa para o outro, enfim, cada um é cada um. Não dá para impor, isso que eu quero dizer, né? Não adianta isso, querer, o pai, então agora vem o nono, vou fazer tudo igualzinho eu fiz. Não funciona, né? Não é assim. Então você dá uma certa liberdade, né? Que nem a Cecília falou. Claro que não é a vontade do filho que vai imperar, não é isso que eu estou querendo dizer também. Mas você tem que dar uma certa liberdade para ele fazer com o mérito dele, que ele está fazendo porque ele quer fazer aquele sacrifício. Não porque o pai está mandando, faz isso, faz aquilo. Né? Não é assim. A criança muitas vezes vai crescer revoltada, né? E lá para frente não vai dar certo, né? Não vai sustentar aquilo. Né? Então é só esse comentário. Eu gostaria também de passar essa mesma pergunta agora para a Jeane, como é a visão dela sobre a questão do sacrifício e que as crianças aprendam a praticar a vida de sacrifício. Boa tarde, Salve Maria. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, eu acredito que os pais devem ser o exemplo para os filhos, como meu esposo falou, deve ser o espelho. Então, se os pais têm uma vida de penitência, de oração diária, de frequentar a missa sempre, não só nos domingos, automaticamente os filhos vão se ver nesse espelho e vão caminhar junto com os pais. Então, é necessário que todo casal católico faça a consagração à Nossa Senhora, né, da família. Entregue toda a sua vida, toda a sua família para Nossa Senhora, para que ela possa atuar de forma sobrenatural nas dores e nas alegrias do casal. Tem que dar exemplo para os filhos, mostrar para eles que a missa é o sacrifício de Nosso Senhor e, desde já também, começar a pôr na cabecinha deles a devoção que temos que ter à Nossa Senhora, Mãe de Deus, porque, acima de tudo, nós somos um espelho da família de Nossa Senhora, né, de Nosso Senhor no céu. Então, Nossa Senhora tem que estar na vida da gente para poder atuar. Então, temos que sempre tentar manter os nossos filhos cientes da importância do sacrifício de Nosso Senhor na missa. Obrigado. Próxima questão eu vou passar para Beatriz. Beatriz, que vem de uma família numerosa, né? Acho que é a única aqui da mesa, né? Que vem de uma família numerosa, pelo menos no meu caso, só tenho uma irmã e acho que é o padrão quase aqui, né? A Beatriz, ela vem de uma família numerosa. Eu queria perguntar para ela que práticas de devoção que ela teve em casa, junto com os irmãos, e, claro, motivada pelos pais, que práticas católicas que ela vê mais importantes e quais que ela pretende também ter na sua vida de casada. Além do bom exemplo dos pais, é importante que as crianças vejam os pais rezar com eles, rezar o terço todos os dias. Quem conhece a família sabe que as peripécias do terço acontece. Você junta todo mundo no mesmo cômodo, fazendo a mesma coisa, e cada um tem a vontade própria. Então, tem que ser muito persistente. E quando alguém conseguia escapar, meu pai vinha atrás e rezava. Você escapou de um, você vai rezar 2 comigo. Tem que ser assim. As crianças sempre vão tentar escapar, né? A criança tem um pecado original. Mas os pais têm que ser muito persistentes. Você tem que ver que quem escapa tem que ser punido. E você quer fazer aquela coisa porque ela é boa. Não simplesmente porque os seus pais estão te obrigando, ou eles estão incentivando. É importante incentivar o terço, rezar o terço em família todos os dias, ir à missa todo mundo junto, fazer confissão, comunhão frequentes dentro da vida corrida que a gente tem hoje em dia. São esse tipo de
prática que você tem que incentivar na família. E não vai ser fácil. Não é fácil para ninguém. Com 9, com 7, com 3, não é fácil, mas tem que ser persistente. Ótimo. Eu quero dar reforçar o aviso para aqueles que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Já temos mais de 30 pessoas. Se quem quiser mandar alguma questão, pode utilizar o WhatsApp 11 99 579 3180. A pergunta tem que ser fácil aqui, né? Bom, a próxima questão, eu vou passar para o Dr. Rangel e para o Edson. Nossa Senhora é o maior exemplo que temos de uma vida de oração e recolhimento, né? Como podemos conciliar hoje em dia uma vida de oração e de recolhimento com um ritmo totalmente maluco, né, que infelizmente a vida moderna nos impõe, né? Então eu queria começar com o Dr. Rangel, por favor. Bem, a primeira coisa é que de fato a gente vive numa sociedade doida que trabalha muito, né? Hoje em dia as pessoas trabalham demais e ainda mais aqui na cidade de São Paulo. Eu que vim do interior, notei isso claramente. As pessoas trabalham muito aqui. E de fato isso é um problema, porque é necessário que você esteja presente na família, enfim, que é o assunto daqui hoje, mas acima de tudo por conta do nosso fim último, que é um dia o céu, né? Se o trabalho ele atrapalha a vida espiritual a ponto de que você não consegue nem fazer a meditação, nem uma leitura espiritual, alguma coisa assim, tem algo errado, né? Assim, o fato é que tem até um livro muito interessante que fala disso, se aplica mais a religiosos, que é A Alma de Todo Apostolado. Tem até aqui para vender, em que Dom Chotar discute essa questão da vida contemplativa e da vida ativa, né? Mais uma vez, lembrando de Nossa Senhora tinha uma vida contemplativa perfeita, né? Tanto que quando o anjo apareceu para ela para fazer a anunciação, ele falou, o Senhor é contigo, né? Nossa Senhora estava já com Nosso Senhor porque ela fazia meditação naquele momento, né? E ao mesmo tempo Nossa Senhora foi uma pessoa muito ativa. A gente não tem muitas ações dela na Bíblia, mas a gente sabe que ela era muito ativa, porque ela procurou Santa Isabel para ajudá-la quando Santa Isabel ia ter São João Batista. Ela se preocupou até com uma coisa que a maior parte das pessoas não se preocupa, que é a falta de vinho numa festa de casamento, né? Então tudo isso mostra uma vida muito ativa de Nossa Senhora, e ao mesmo tempo ela tinha uma contemplação perfeita, né? Isso é um grande exemplo para a gente, né? E Dom Chotar fala isso no seu livro A Alma de Todo Apostolado, que as ações elas devem transbordar de uma vida espiritual, né? A gente não pode esperar que nós tenhamos sucesso na educação dos nossos filhos, em qualquer coisa que nós façamos para Deus, sem ter uma vida espiritual mínima, né? Agora, assim, o que a gente precisa lembrar é que nós temos uma finalidade na vida, né? Isso é muito importante, né? A dona Cecília falou disso, que a finalidade dela é um dia salvar todos os filhos dela, e essa é uma obrigação de todos nós, né? Salvar a própria alma. É uma questão de prioridade também. Santo Afonso diz que quem ora se salva, quem não ora não se salva. Então tem que ter oração todo dia, né? Não tem jeito. Por mais que você chegue tarde, tem que encaixar de alguma forma na vida prática, né? Uma outra coisa também aquilo que o professor Dalla falou, né? A gente às vezes fica pensando em ser grandes santos e aí eventualmente alguém pode pensar assim, como eu não resolvi não ser padre, resolvi não ser religiosa, então eu terei uma vida medíocre. E não é isso que Nosso Senhor quer de nós, né? O casamento é um estado muito elevado também, e assim, nós podemos nos santificar dessa forma, e acima de tudo, né, Deus deu a vida por nós, né, foi o que a dona Cecília falou. Então a vida se paga com a vida.
né? A gente não, mesmo que a gente adote a vida em família e não e não a vida religiosa, é essencial que nós tenhamos isso em mente. A nossa vida é para Deus, não é para a gente, né? E não dá para ter uma vida medíocre, né? Eu devo falar alguma coisa? É uma boa pergunta essa, né? Porque a gente vive imerso nessa vida corrida. A minha, né, não querendo assim falar muito sobre mim, mas às vezes eu fico 2, 3 dias sem ver as crianças, que eu saio muito cedo de casa, chego bem tarde, né? Que eu tenho 2 empregos, dou aula e realmente fica difícil. Às vezes até a criança pergunta, né? Os meus filhos perguntam: pai, mas que hora que o senhor reza? Né? Porque primeiro que eles não me veem às vezes, né? A gente tem que encaixar. Às vezes tem que rezar o terço dirigindo, né? Vai fazer o quê? Bate o carro, paciência, né? Leva a multa, né? Acho que ainda não tem multa para rezar o terço, né? Celular tem, mas multa para rezar o terço ainda não. Aí, de recolhimento, oração, silêncio, talvez para conciliar com o trabalho, talvez ser funcionário público, né? Também concilia as duas coisas. O Alberto está fazendo isso assim. É uma virtude, viu, Dana? De fato é difícil, cada um tem que ir se virando, encaixar, né? E no fim de semana tentar ajudar a família, que é o tempo, né, que sobra mais, vamos dizer assim, mas fim de semana também bem cheio. Na missa, né, procurar ficar junto com os filhos, sempre dar uma palavra de orientação. E às vezes o silêncio também, né? Eu já ouvi meu filho, né, em certa ocasião, falando: pai, o senhor fala pouco. Estou seguindo o exemplo de São José, meu filho, né? Fale pouco, né? Seja bem. Dá o exemplo. Às vezes é isso também. Posso falar, Robson? Pode falar. Eu acho que o mais importante de tudo é não desistir. Hoje eu começo. Não é difícil, de fato, conciliar as duas coisas, ser mãe, ser professora, mas, enfim, é nunca desistir. Fazer disso matéria de confissão, sim. Mostrar para Nossa Senhora que a gente não está contente de não rezar tanto quanto a gente deveria, tanto quanto a gente poderia, que eu acho que só com isso já é extremamente agradável. Não ser como aquelas pessoas que caem e que alguém vem, estende a mão e ela fala: não, eu estou bem aqui. Não é? É levantar sempre, não desistir nunca. Ver isso como como é que fala? Como um ponto a ser vencido, uma batalha a ser vencida. A vencida não digo, mas uma batalha a ser, como é que fala? Levada adiante. E, enfim, talvez não com sucesso, mas, enfim, que se tentou até o fim, até o último dia, até o último suspiro. Exatamente, né? Às vezes pode parecer causar escândalo. Nossa, reza o terço no carro, né? Como é que vai prestar atenção? Mas justamente, e quem falou que rezar, né, ajoelhado dentro de uma imagem, quem garante que vai ser melhor do que aquele terço que a pessoa está, né, cansada, tem que prestar atenção no trânsito, está aborrecida, enfim, está a mil naquele dia a dia do trabalho? Às vezes é até melhor, mais meritório. Então não dá para. O que você não pode é justamente não desistir e achar: eu só vou rezar então quando tiver as condições perfeitas. Né? Não pode. Né? Isso que todo padre, né, diz isso também. Os livros de devoção também. Não queira fazer a coisa perfeita. Né? Você tem que fazer o que você conseguir, se esforçando. Isso sim. É que nem eu falo para os meus alunos. Eu não exijo de você uma nota boa. Eu exijo que você cumpra o seu dever. Eu dou a lição, que a lição é exercício, para você tentar melhorar. Faça a lição. Não consegui. Tudo bem, mas você leu, tentou montar ali, né, esboçou um raciocínio, não precisa acertar. Não quero isso. Eu quero que cumpra o dever fazendo o esforço, pelo menos, né? Uma outra coisa também é que às vezes a gente até faz alguma coisa, mas vive o resto do dia como se Deus não existisse, né? Que a pergunta está muito bem formulada, que ele coloca a respeito do recolhimento também. Então, é como o professor Dalla falou, né? Não precisa esperar grandes orações, grandes coisas. Às vezes uma pequena oração que você faz durante o dia, Nosso Senhor é muito melhor conosco do que nós somos com Ele, né?
E Nosso Senhor vê todos esses esforços que os pais fazem, né? E os pais e as pessoas que trabalham, enfim, né? Muito bem, eu vou passar agora para o Giovanni, que vai também falar um pouco mais sobre essa pergunta. Essa é também uma outra questão que muitas pessoas que começam também na vida católica, principalmente na internet, né, nos grupinhos de discussão, sempre costumam perguntar como conciliar a vida de oração com o dia a dia, tão atribulado, tão corrido. Né? Como o Dr. Rangel falou, aqui em São Paulo se trabalha muito, né? Passo mais tempo longe da minha família do que com minha família, então é natural que eu também tenha que encaixar em algum momento essa vida de oração. Como foi falado, não significa dizer que eu vou estar no meio de um ônibus, por exemplo, ajoelhado rezando em voz alta, não precisa, mas sempre que possível, rezando o terço, naqueles momentos em que espera o ônibus, em que está dentro do metrô, quando termina de rezar o terço, fazer alguma leitura que seja sadia também, né, de preferência alguma coisa sobre os santos, para a gente ir exatamente ao longo do nosso dia, durante as nossas atividades, ir meditando naquilo que estava sendo lido. Né? Essa é a parte mais importante. E enquanto estiver com a família nos pequenos momentos, né, como eu e a minha esposa mantemos uma certa tradição, que sempre que podemos, pelo menos o jantar nós fazemos sempre juntos. Né? Mesmo que as crianças tenham que dar uma cochilada até que eu chegue, então a gente tenta sempre ter pelo menos este momento ao longo do dia, que é a nossa janta em família, que é aquele momento em que eu vejo as crianças, em que eles conversam um pouco comigo, em que fazemos as nossas orações juntas, né? Seja antes e depois da refeição, antes de dormir, né? Pela manhã, como eu tenho o privilégio de conseguir levar o meu filho mais velho no colégio, nós fazemos sempre nossa oração antes de sair de casa juntos também. Então, é sempre encaixar esses momentos, né, no nosso dia a dia. Muito bem, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria agradecer a participação de todos aqui pelo WhatsApp, estão chegando já algumas perguntas. Eu vou priorizar a resposta a essas pessoas do WhatsApp, porque quem está presente, se porventura não conseguir passar a pergunta, nós temos aí o momento do café, que vocês poderiam até perguntar diretamente aqui aos participantes da mesa. A primeira pergunta que chegamos aqui pelo WhatsApp é da Nathalie. Ela pergunta aos dois casais que têm filhos, qual que é a maior dificuldade na criação e educação de filhos católicos? Quem poderia começar? Bom, Nathalie, eu diria que a maior dificuldade hoje é exatamente mantê-los fora daquilo que o mundo oferece como um falso prazer, aqueles prazeres momentâneos. Então, uma das maiores conquistas que nós tivemos na nossa vida foi exatamente abolir da nossa vida, e principalmente dos nossos filhos, a televisão, por exemplo. Que esse, sem dúvida, é um dos maiores desafios do mundo moderno, que tanto prejudica as famílias. Aquela televisãozinha, aquela caixa ali ligada constantemente, mostrando para os nossos filhos aquilo tudo que a gente não quer que eles vejam. Então, esse seria o principal desafio. Além disso, um outro grande desafio que, graças a Deus, nós conseguimos, né, com a ajuda de muitos amigos, resolver, mas que aflige também muitos outros, é a questão da educação dos nossos filhos. Muitos colégios hoje não oferecem condições mínimas para uma pessoa poder se transformar num adulto de verdade. E, graças a Deus, nossos filhos podem hoje contar com um bom colégio, que ensinam realmente virtudes católicas, de modo um pouco mais sadio. Então, também já facilita um pouco mais para a gente. Mas eu diria que o principal agente de causador de distúrbios são exatamente essas questões. A televisão, locais indevidos em que as crianças estejam, porém isso é facilmente resolvido se você leva uma vida católica, você já vai evitar determinados lugares. Então, eu acho que essa, sem dúvida, é a maior empecilho realmente para se manter uma vida católica. Né? E, claro, temos que ser católicos sempre, do momento que acordamos até o momento em que estamos dormindo. E, realmente, até mesmo, como o professor Edson falou, sermos bocudos, porque muita gente de fora começa a acusar, mas vocês não têm televisão, isso é fundamentalismo. Mas porque todo domingo vocês estão na missa. Mas hoje é sexta-feira, você vai ficar sem comer carne, por quê? Então, tudo isso nós temos que, sim, nos reforçarmos, nos blindarmos com conhecimento, com estudo, para que, inclusive, possamos tentar até
converter essas pessoas, que elas entendam o porquê que agimos assim. Né? E claro, sempre tomando cuidado com o que os nossos filhos ouvem, com quem eles andam, exatamente para evitar maiores problemas para as almas deles. Eu acho que é porque você tem filhos pequenos. Mas eu percebo, eu tenho filhos vários já na adolescência, e eu percebo que o grande desafio é fortalecer a vontade deles. Não adianta eles estarem num colégio excelente, não adianta eles terem a Monfort, um ambiente saudável para crescer, não adianta eles terem pais que instruam, que alimentem a inteligência deles, ensinando verdades, ensinando aquilo que é o bem, rezando até com eles, se eles não aderem por si próprios a isso. Então, eu acho que um dos grandes desafios nossos é formar eles a terem uma vontade, a terem brio, a fazerem escolhas boas, não é? A usarem bem da liberdade que Deus deu. E quem tiver uma receita, por favor, me ensina. Eles falaram sobre o aspecto espiritual, eu vou fazer um comentário sobre o aspecto material, que às vezes os pais se preocupam e quem vê de fora, pô, como é que você tem 9 filhos, né? Vai ser caro, etc. Né? Eu posso atestar com exemplos, não vou enumerar cada um aqui, mas pode apostar que Deus ajuda muito. Né? Sempre com um filho vem um brinde junto. A providência vai guiando, vai conduzindo, e graças a Deus a gente consegue sustentar a família materialmente, dar as condições, né, e mesmo que não seja, né, não precisa dar todo o conforto, etc. Às vezes tem que fazer privações, né, isso é inevitável também. Mas não se preocupem com o dia de amanhã, como está no Evangelho, né? Deus conduz. Claro que você não vai ser um imprudente, né, sai gastando, Deus dá um jeito, não é isso também, né? Você no teu dia a dia, você é ponderado, etc. E você consegue. Os colegas de serviço, né? Eu tenho um colega que eu gosto muito dele, que ele fala, você devia escrever um livro, como é que cria 9 filhos, do ponto de vista mais material, né? Aquela rotina, enfim. Eles pensam, na escola, né? Eu, graças a Deus, também, por dar aula, tenho as bolsas lá, né? Então isso ajuda muito. Mas assim, não foi automático, né? A gente vai, cada vez que vem vai vendo portas se abrirem, né? As graças chegam, né? Você tenta cumprir o seu dever e Deus ajuda muito, né? Graças a Deus, Deus está ajudando. Não sei se às vezes, puxa, ele tem 9, não aprendeu direito, então eu vou dar mais um, para ver se ele aprende, né? Educar direito, etc. Por outro aspecto, olha, ele está educando bem, então eu vou dar mais um porque ele está indo bem, né? Não dá para dizer por aí, né? Mas tenham confiança. Antes de casar, aliás, eu tinha muito essa preocupação. Poxa, se eu casar, eu vou ter que ter muitos filhos. Eu tinha um problema de confiar na providência. Puxa, mas Deus não vai me dar um salário, não vai cair o dinheiro na conta, né? Às vezes eu até acho que cai, viu? Porque eu não faço muitas contas lá no dia a dia, né? Eu falo, meu Deus, né? De onde sai tanto dinheiro? Porque eu só vejo saindo, né? Mas Deus ajuda muito, é isso que eu quero dizer. Tenham confiança muito em Deus, em Nossa Senhora, né? E rezando principalmente. Tem que pedir. Deus não manda pedir, então peça. Seja um filho, né, obediente, peça. A próxima questão também recebida pelo WhatsApp. Essa questão anterior veio de São Paulo. Essa próxima questão, agora, pelo prefixo aqui, deve vir de Mato Grosso do Sul. Então, a pergunta é a seguinte. A pergunta é dirigida à professora Cecília e ao professor Edson. Qual a importância da escola católica para as famílias? E o que os pais que não têm essas escolas podem fazer? Colocar os filhos nas escolas terríveis que temos hoje ou tomar como desafio o ensino domiciliar, que até no Brasil é proibido, né? Por favor. Meu Deus, não faço a mínima ideia. Com toda sinceridade. Qual a importância de uma escola católica, isso eu digo. Tendo a possibilidade de colocar um filho numa escola católica e não colocar, é jogá-los no mar e querer que eles cheguem até a praia. Isso quem diz não sou eu, isso quem diz é um padre com grande experiência em fundar
escolas, que disse isso para minha irmã. Não é impossível, enfim, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que é possível, e Deus leva muito em conta a boa vontade, enfim, leva muito em conta, enfim, o esforço que a gente tem para encaminhar bem nossos filhos, mas ele dizia, é difícil. Então, eu que tenho o privilégio de ter um colégio católico, é óbvio que eu tomo todo cuidado para que eles estejam no colégio, não só estejam, mas apoiem o colégio e aproveitem e procurem beber de tudo que eles têm para beber, dessa fonte extremamente saudável, que é a boca dos professores católicos, o que sai da boca desses professores. É isso. Eu acho que, enfim, quem não tem como, Deus vai dar um jeito. Eu faria o seguinte, se você não tem uma escola católica, porque imagina um professor ensinando baixarias. Um dia ele pode, você fala, filho, quando for esse dia, você fecha os olhos, fecha os ouvidos. Aí ele ouve um pouquinho, começa a surtir uma curiosidade, e assim vai, cada dia vai amolecendo. Então não é fácil. Então, eu faria o seguinte, mude de cidade se for o caso. Não deixe teu filho junto com os lobos lá. Ele vai se perder. É muito difícil. Eu não arriscaria. Né, parece que tem até um... quando o padre falou isso, tem um código canônico, não sei qual que é. Mas parece que o pai tem obrigação, havendo possibilidade, você é obrigado a colocar num colégio católico. O que ele vai aprender, né? Vamos falar em uma disciplina de ciências que é mais neutra, biologia. O que vai ter o Dr. Rangel? Né? Só coisa ruim. Então mude de cidade, dê um jeito. Ou na tua cidade monte uma escola. Né? A Montfort foi assim. Lá, 20 e tantos anos atrás, um grupo de membros da Montfort, de pais, etc., os filhos iam crescendo, vamos fazer uma escola. Não é possível. Então, aí eu não sei, essa experiência eu não tenho, e talvez seja muito uma briga todo dia. E não sei, eu não vou me arriscar a falar isso, mas é muito arriscado. Eu se fosse você, eu mudaria de cidade se fosse o caso. É isso que eu tinha para falar. É muito grave isso. Assim como o professor Edson falou, realmente foi um grande desafio que eu e a minha esposa encontramos, que não precisamos mudar de cidade para isso, mas mudamos de bairro, exatamente para poder ficar mais próximo da escola. Graças a Deus contamos com a ajuda de muitas pessoas queridas para que essa mudança pudesse ser concretizada. E hoje temos o privilégio realmente de ter por enquanto, só 2 filhos na escola, numa escola católica. E realmente, como o professor Edson falou, eu acredito exatamente que o pai e a mãe têm obrigação, não só para com a criança, mas antes de tudo para com o nosso Senhor, de dar uma educação católica de qualidade para os seus filhos. E essa realmente foi uma angústia nossa logo quando tivemos os nossos 2 filhos, exatamente de não querer colocá-los para estudar numa escola qualquer onde se ensina ideologia de gênero, até em matérias que nada tem a ver com aquilo. Né? E como o professor Edson falou, às vezes exatamente de uma baixaria que um professor fala, às vezes de uma piadinha que ele fala, começa a despertar curiosidades tolas nos nossos filhos que vão fazer com que eles se percam no caminho. Né? E pouca ação, depois do estrago estar feito, os pais vão conseguir fazer. Então, é como ele falou, o conselho também que eu daria, faça um sacrifício. Né? Se for necessário mudar, mude. Se for necessário ir para outra cidade, outro estado, vá. Mas garanta que seus filhos serão realmente católicos e que terão a educação de qualidade, não digo com alto nível de escolaridade, mas uma escolaridade católica, em que eles aprendam as verdades básicas de fé, né, que não só os pais podem e devem ensinar, mas muita coisa eles também têm que aprender dentro da escola. Né, principalmente um ambiente isento da maldade que nós vemos no dia a dia de hoje.
Só uma coisa que eu esqueci. Não quer dizer isso que você vai preservar teu filho, colocar numa redoma, né? Que aí quando ele vai para o mundo ele se encanta e se perde rapidinho. Não é isso. É enquanto ele não tem condição. E aos poucos, no dia a dia, com familiares, com gente da rua, etc., ele vai sendo exposto a situações. Você vai ensinando e no dia a dia você vai ensinando a ele, quando chegar lá numa faculdade, ser a boca dura lá que eu falei no começo. Bate boca. Para isso você tem que estudar, tem que estar preparado, não vai sair falando besteira, que pode o efeito ser o contrário. Você vai ser ridicularizado, a religião vai lá para baixo, né? Então, se prepare, quando você tem condição, está preparado, depois da formação, aí sim, você pode expor teu filho. Você não vai, né, deixar ele na redoma a vida inteira. Tem que expor e boca dura. Todos os pais católicos ficam cientes, né, que mesmo que ensine para os seus filhos a questão da religião dentro de casa, a importância da missa, em algum momento, quando eles forem ter contato com o mundo, essas coisas vão ser expostas para eles, né? Então, é importante que sempre informemos para eles que o mundo está aí para perder a alma, né? E que nós não podemos deixar que isso aconteça e temos que orientar, nosso papel de pai, né, nosso dever de orientar os nossos filhos, mas que o mundo está aí para perdê-los. Então, quanto mais pudermos incentivarmos os nossos filhos a viverem a fé, a doutrina, com certeza isso influenciará na salvação. Então, é importante que rezemos o texto com frequência, o Santo Rosário, e que deixe sempre ciente desse mundo que nos espera aqui fora, que quer perder a alma dos nossos filhos e as nossas também. Quero registrar aqui que essa pergunta, de fato, é muito importante, da questão da escola católica, né? Que não só chegou a pergunta pelo WhatsApp, mas também duas pessoas aqui também perguntaram, né? O Rodrigo e a Gabriele, então está registrado também a importância dessa questão. A próxima pergunta, que também vai nessa linha, é como preparar os filhos para viverem no mundo sem serem do mundo? Né? Porque, de fato, uma hora ou outra eles vão ter que ir para o mundo. Para fazerem apostolado, ao invés de simplesmente ficarem numa atitude defensiva. Porque, de fato, se nós tivermos a graça de conhecer a verdade, se Deus nos deu essa graça, Ele vai cobrar de nós por que nós não passamos isso para frente. Então, nós temos uma obrigação de fazer apostolado na medida em que for possível, né? Evitar essa vida de gueto, de simplesmente se resguardar, mas, ao contrário, partir para o ataque e, sempre que for possível, defender a igreja, defender a fé e fazer o apostolado. Então, eu pergunto aqui para Cecília e para a Jeane, como que isso tem que ser passado para os filhos, né? Eu vou começar com a Cecília. Formar os filhos para apostolado, é isso a pergunta, né? Eu acredito, sinceramente, que qualquer pessoa que pratique verdadeiramente a religião, que procure, dentro das suas possibilidades, dentro da sua capacidade, viver, sinceramente, aquilo que o Nosso Senhor ensinou, obedecendo os legítimos pastores, tendo uma devoção grande a Nossa Senhora, essa pessoa, ela vai estar fazendo apostolado. Ela vai estar, assim, sendo ativa no apostolado. Uma moça que numa faculdade vai modestamente vestida, de acordo com as regras da igreja, ela está sendo, sim, agressiva. Um rapaz que tem, pelos seus modos, pelas suas palavras, pela sua maneira de ser, uma postura que não é a postura do mundo, ele está, sim, sendo ativo no apostolado. É nesse sentido que a gente diz, não é, que Santa Teresinha foi a padroeira dos missionários, aparentemente fazendo nada, estando enclausurada num convento, e ela é a padroeira dos missionários. Uma pessoa que viva a prática da religião da melhor maneira que ela puder, ela vai estar, assim, fazendo apostolado. A virtude brilha naturalmente, e quem é das trevas percebe, quem é das trevas se incomoda, quem é das trevas ataca.
Eu acho que a nem todos foi dado o dom da palavra. A nem todos foi dado sair batendo boca, sendo boca dura. Mas existem outras maneiras de se fazer apostolado. Às vezes, como dizem os jovens, dá um tupiche no outro. Não é numa discussão. Não vai fazer bem para o outro e nem para si mesmo. Isso pode fazer a pessoa ficar orgulhosa. E, ao contrário, dar uma resposta humilde. Eu não sei te responder isso, mas assim que eu souber, a gente volta a se conversar. Às vezes isso aí vai ter um melhor efeito nessa alma, porque o apostolado nada mais é do que a gente trazer os outros para Deus. E não fazer sucesso, não ser falado, não é? Não trazer honrarias para si. Eu sempre penso nas palavras da irmã de Santa Teresinha, que são verdadeiras também no nosso tempo. Ela dizia: o nosso tempo é muito orgulhoso e ele deseja fazer grandes coisas ou nada fazer. Por isso que a santidade de Santa Teresinha é uma santidade possível para todo mundo e muitas vezes incompreendida. É possível, sim, todo mundo fazer um apostolado ativo, simplesmente vivendo bem a sua vocação, vivendo bem, enfim, a prática da religião. A minha filha vai sair esse ano para o mundo. Vai ser a prova de fogo. Eu não sei o que ela espera. Eu não sei se ela está preparada. Eu não posso impor para ela a minha maneira de ver o apostolado. Porque eu acho que isso... isso é pessoal. Deus trabalha as almas, não é, de maneiras diferentes. Recentemente o padre fez um sermão que eu achei fantástico. Que no Tabor, Nosso Senhor chamou para si 3 apóstolos, mostrando para todo mundo que ele atrai as almas de maneiras diferentes. Não é? Alguns com apostolado ativo, incisivo, boca dura. A outros com apostolado mais contemplativo. E a grande maioria com esse apostolado misto. E justamente, quanto mais a gente se volta para Deus, quanto mais a gente se apega a Deus, mais ele vai, e exatamente esse último tipo é o mais comum, não é? E que justamente quanto mais a gente se apega a Deus, quanto mais a gente tem os olhos postos em unicamente agradá-lo, quanto mais a gente se apega a Nossa Senhora, quanto mais a gente tem os olhos postos em somente agradá-la, mais a gente vai, mais a gente vai ser conduzido por eles, mais a gente vai ser conduzido por ela, não é? Para a gente fazer aquilo que for o melhor. Ser boca dura, eu fico pensando, sim, para os espíritos combativos, para que eles tenham uma inteligência aguçada e que vão, enfim, conseguir, desse modo, trazer as almas para Deus. Mas não esquecendo também que o bom exemplo é que arrasta. Bem, eu não tenho ainda experiência de ser pai, né? Mas esses dias até eu falava com o padre, assim, daqueles momentos de preocupação. Eu falei: padre, pelo amor de Deus, eu preciso ser um bom pai. Aí ele falou assim: para ser um bom pai, você precisa ser um bom filho. E acima de tudo, ser um bom filho de Deus, um bom filho de Nossa Senhora. Nossa Senhora teve Nosso Senhor em Belém de maneira alegre e de maneira sem nenhum sofrimento. Mas Nossa Senhora, para ser nossa mãe, o Padre Faber fala isso, ela sofreu muito, né? Nossa Senhora virou nossa mãe no Calvário, né? Ela foi a que mais se sacrificou por nós, né? Então, sejamos bons filhos para Nossa Senhora, que seremos bons pais, né? Eu acho que também... Eu também queria colocar um aspecto dessa questão, que eu e alguns aqui, vários aqui, tivemos uma graça imensa de ter um professor Orlando, né, mostrando para nós a verdade quando nós éramos muito jovens, né? Embora não seja oriundo de uma família que praticasse de fato a religião católica, né? Tive essa graça imensa de ter esse professor e de ter de fato bem diante dos olhos uma escolha entre o que era certo, a verdade, e o mundo, né? E nós que temos agora nossos filhos em casa, né, eles não tiveram ainda essa prova de fogo, como a professora Cecília se referiu na resposta dela. Então, o grande desafio nosso é prepará-los para isso, né? Porque, de fato, eles ainda não se converteram. Eles estão dentro de casa, estão
praticando a religião conosco, muito cômodo, nos acompanhando, mas, de fato, eles têm que tomar decisão por conta deles. Não é o pai que salva o filho, é o filho que se salva. Então, nós temos que prepará-los para que eles consigam se salvar. A próxima questão, do Mauro, como cultivar vocação no meio de uma família numerosa? Deve-se incentivar ou deixar ocorrer com naturalidade, né, no caso, o interesse de alguns filhos de buscar o sacerdócio? Eu queria que o Dala começasse a resposta. Eu acho que, como é vocação, né, às vezes até a criança ou o jovem, né, quando entra no seminário, ele acha que tem vocação, mas lá para frente o superior vai falar, você não tem vocação. Então, me parece que o pai, claro, o ambiente católico, acho que naturalmente, né, se você vive, né, num ambiente, né, que tem padres, né, enfim, no nosso ambiente, aliás, né, a gente vê toda hora seminaristas, né, os coroinhas também ajudando na missa. Então, acho que esse ambiente já é a ajuda, né? A gente não pode falar, você vai ser padre, claro que isso nunca pode ser isso. Não pode impor de jeito nenhum. Então, eu acho que é o ambiente, né, que a gente já vive, digamos que meio que já favorece. Não diria nada especial. Vou ter um filho e já vou preparando ele. Não, é ilusão também. Né? Se é um desejo do pai, claro, mas isso é uma graça de Deus. Não adianta nem você querer. Então, eu acho que tem que deixar nas mãos de Deus mesmo. Alguém quer complementar? Essa realmente, como o professor Edson falou, é uma questão que, exatamente pelo ambiente que nós costumamos viver, né, dentro de um grupo como a Montfort, nós temos o privilégio e a graça de termos muito padres ao nosso redor. Então, é da rotina dos nossos filhos verem os padres na escola, verem os padres nas reuniões da Montfort, ver padres, às vezes, até nas nossas casas também, né, nas ruas e tudo. Então, isso acaba despertando interesse neles mesmos de forma naturalmente, como ele falou, né, e a própria professora Cecília falou, eu não posso obrigar o meu filho a querer seguir a profissão de padre, a de médico, a de advogado, enfim. Eu não posso obrigar o meu filho a querer algo. Eu posso tentar instruí-lo e tentar mostrar para ele as vantagens e desvantagens de cada estado de vida. Claro, né, a vocação também depende de nós mostrarmos para ele que ser padre também é alguma coisa boa e até, diria, uma das melhores coisas que um homem pode realizar na vida dele, né? E uma das formas de despertar isso é exatamente isso, levando na missa, levando nas palestras, como aqui no congresso, que meus filhos estão aqui presentes, né, assistindo algumas palestras anteriores que já se passaram, assistindo as mesas de debate. Então, tudo isso vai favorecendo. Uma das coisas também que estamos, exatamente com a ajuda de amigos nossos também, colocando o nosso filho mais velho para ter aula para virar acólito um dia, né? Tivemos a graça também de recebermos o presente, né, da batina dele, né? Então, logo, logo, ele também já deve começar a colitar na missa. E, claro, isso é uma forma de mostrar para ele que no altar também é um serviço muito digno, inclusive um dos mais dignos que existe. Porém, se amanhã ou depois ele virar e decidir que não vai seguir essa função, né, é óbvio que nós vamos apoiá-lo e mostrá-lo também outras opções, né? Mas acho que a melhor forma de estimular uma vocação numa criança é exatamente essa, ter o convívio sempre perto de pessoas, principalmente padres, sempre vendo a missa, enfim, acho que essa é a melhor forma de dar aquele despertar na vocação dele. Se nós falarmos que não desejamos que um dia Deus nos dê um filho padre, estaremos mentindo. Com certeza nós queremos muito que Nossa Senhora e Nosso Senhor nos dê essa graça, mas como meu esposo falou, o que nós fazemos hoje é direcioná-los, e um dia, quando eles já tiverem no momento certo, a idade certa, eles vão decidir se realmente ser padre que eles vão querer ser, ou se não. Eles vão decidir qual a vocação que cabe mais a eles. Então, o nosso papel é fazer com que eles tenham esse contato, né, com pessoas que divulgam a religião católica, que divulgam a missa tridentina, que eu acho que
Não existe nada mais excepcional, mais bonito, mais completo que a missa tridentina. Então, é na missa tridentina que eles têm esse contato mais próximo com o nosso Senhor e Nossa Senhora. Então, esse é o nosso papel de pais. Uma vez eu assisti uma aula a respeito de vocação que me foi bastante esclarecedora. Vocação, como se diz, é chamamento. Então, o seminarista não tem certeza da sua vocação. Ele só tem certeza da vocação na hora que um bispo o chama para receber o sacramento da ordem. E durante, então, todo esse tempo, o que faz um seminarista? Ele quer ser padre. Então, para uma criança se dirigir ao seminário, ela tem que querer. Tem que querer, e esse querer tem que ser alimentado durante todo esse tempo, para, de fato, no final, ela ser, enfim, chamada pelo bispo. Eu vou fazer agora a última pergunta, nós já estamos com o horário já estourado. É uma pergunta bastante importante. Eu vou passar essa pergunta para o professor Edson e para a professora Cecília. Gostaria até que eles fossem assim, tão breves quanto for possível, mas a pergunta é muito importante. Então, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp dizendo que se o estado financeiro de uma família é muito ruim, não tem quase recursos, se seria lícito evitar ter filhos. Para ser breve, eu posso estar errando, mas não. Pergunta para o padre. Deixa eu, já que tocou nesse ponto, então vou contar um caso particular meu. Eu estava desempregado já há 1 ano e 10 meses. Posso contar? Você quer contar? Não, pode contar. A Cecília conta melhor, então. Ele falou que eu conto melhor. Mas, enfim, meu marido ficou desempregado quando eu estava grávida de um dos filhos. E... Não. Sim? Não. Você esqueceu, eu estava grávida do Ivan. Ah, você já estava grávida? Já. Estava no final até. Viu? Eu conto melhor. Não só conto melhor, como falo a verdade. Mas, enfim. Eu fiquei desempregado. Eu estava grávida. No final de uma gravidez, meu marido ficou desempregado. E esse filho fez 1 ano com o pai desempregado. E ele sempre procurando, enfim, mandando currículo naquela luta. E um belo dia minha sogra falou, não vai me fazer a besteira de me arrumar outro filho. Não só a Vocês sogra, são loucos, o mundo inteiro. Mas minha sogra tem coragem de falar, entendeu? Mas, enfim, ela disse isso e eu, olhando para ela, disse, o meu marido só não está empregado porque eu não estou grávida. Porque a hora que eu estiver grávida, ele arruma um emprego. E aí eu pensei, agora é com o senhor. E aí eu digo para vocês que no dia que eu fui fazer o ultrassom, para, enfim, confirmar a minha nova gravidez, assim que eu cheguei em casa, com meu marido, tinha um telegrama chamando ele para trabalhar exatamente no emprego que ele ocupa até hoje. Então, assim, é uma prova de fato que Deus cuida. No mesmo dia? No mesmo dia, então. Cheguei com o ultrassom e o telegrama chamando ele, convocando ele para comparecer no serviço. Deus mandou, faça. E Deus cuida do resto. Tem confiança. Tenho confiança. Eu queria, então, encerrar essa mesa de debates, agradecer a presença desses 3 casais que abrilhantaram bastante aí o nosso congresso. Só lembrando que temos agora um momento para o café e depois teremos mais uma palestra. Eu queria só uma pequena palavra, aproveitar, porque depois essa última palestra, quando termina, nós temos que já sair correndo para a missa. Então, eu roubo um pouquinho da palestra final do Bruno. Em primeiro lugar, agradecer, né, todos que estão aqui. É sempre um sacrifício de vir até aqui, né, de estar aqui na frente, de se mostrar para todo mundo, de contar as suas coisas. Você viu que até a Cecília e o Dala quase brigaram aqui na frente agora no fim, né? Mas então agradecer a todos eles, né? Essa questão da oração e de conciliar a oração com o trabalho de casa uma solução ao funcionalismo público, né? Porque você não trabalha, né? Mas em compensação também não reza, né? Então acaba conciliando as duas coisas. Mas então agradecer a eles e queria aproveitar para agradecer
as pessoas todas que vieram ao congresso. Alguns se deslocaram de muito longe. Eu cito aqui só um caso para não dizer que eu não esquecer dos outros que vieram de Cidade do Leste, vieram de ônibus, são acho que 18 horas de viagem, e não é só chegar, né? Depois precisa voltar. Se for só chegada, que quando está chegando a gente tem a emoção de estar chegando, depois nós está voltando. Então, agradecer a gente que veio de muito longe, vieram de vários estados, o pessoal aqui de São Paulo também que veio para o congresso. Queria agradecer também todo mundo que ajudou aqui na elaboração desse congresso. Aqui nenhum de nós aqui ganhou nada para fazer isso, né? E eu não cito um por um, para não esquecer ninguém, e cito só quem é o responsável, que é o Alex, por toda essa organização. Ele pediu para muita gente, conversou com muita gente, então todo mundo que ajudou se sinta citado na pessoa dele, né? Esse ano aqui nós começamos com essa transmissão ao vivo das mesas, teve algumas dificuldades, mas se Deus quiser, no ano que vem, já a de hoje saiu bem melhor do que a de ontem, se Deus quiser, a do ano que vem vai sair melhor. Os padres já não estão mais aqui, né? Só tem o padre Edivaldo, mas queria agradecer a todos eles que vieram aqui e se dispuseram aqui para falar, né? E dizer o Mosteiro de São Bento, que disponibilizou para nós essa sala aqui, né? E se Deus quiser, o que a gente espera é que esse congresso tenha ajudado todo mundo que assistiu, a gente mesmo, né? A praticar mais a religião, se dedicar mais para Deus e ajudar na própria salvação da alma e na salvação da alma dos outros. Agora nós vamos ter o café. A gente tem que fazer, como sempre, né? O café é um pouco mais curto, porque a gente tem que voltar Nós temos 15 minutos de café, que hora que tem que voltar? Às 16 horas a gente tem que voltar, porque a última palestra não tem jeito de levar para depois das 5h30. O Bruno, que deve vir daqui à palestra, nasceu o filho dele essa madrugada, mas nem por causa disso ele vai nos livrar de oferecer, que a gente possa oferecer o sacrifício de assistir a palestra dele, né? Então, você quer encerrar? Queria pedir para o padre Edivaldo rezar uma Ave Maria para a gente terminar a nossa mesa aqui. São Luís, Maria, Miguel de Monte.